Prontinho. Bom, boa noite. Então, pessoal, Vitória, nós vamos começar agora. A gente só estava esperando vocês entrarem. E eu estava falando sobre as atividades. Então, tem uma atividade lá no Classroom para vocês fazerem, que era do substantivo, rapidinho, vocês fazem. E aí a gente vai corrigir aqueles exercícios dos morfemas, porque como geralmente não é tão simples, né, assim, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, a gente faz junto para tirar as dúvidas, tá bom? Então, se vocês estiverem aí com material, já separa que fica mais fácil de acompanhar. De qualquer forma, eu vou compartilhar com vocês a página, o arquivo, né, dos exercícios, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pronto. Bom, então, esses daqui eram os exercícios dos tipos de morfema, e tinha algumas palavrinhas para a gente analisar, e depois algumas perguntas. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pensando nos tipos de morfema, que faz um tempinho já que a gente viu os morfemas, né? Mas nós temos em todas as palavras um morfema que é a base do sentido daquela palavra, que é chamado de morfema lexical, né? Ele é a base do sentido. Então, vou começar aqui fazendo a classificação do primeiro, só para vocês lembrarem como que a gente faz, e depois aí a gente vai conversando sobre os demais casos, tá bom? Então, quem fez aí pode ir ajudando. Bom, a primeira palavra era um verbo, então a gente tinha esse cante, que é a base do sentido. Então, o cante é o morfema lexical. Vou colocar em sigla aqui, mas vocês vão escrevendo aí. Então, é o morfema lexical, que ele é a base do sentido, é ele que se repete em toda a estrutura do verbo, né? É ele que faz com que a gente tenha a diferença de cantar para dançar, por exemplo, para sonhar e qualquer coisa do gênero. Então, a gente tem o cante, que é um morfema lexical. Depois, nós temos um A. Esse A, ele vai indicar que o verbo é de primeira conjugação, né? O verbo cantar é o verbo de primeira conjugação, que pode ser chamado de vogal temática ou de morfema classificatório, né? Porque é ele quem classifica o verbo, no caso, se é de primeira, se é de segunda ou se é de terceira conjugação. Então, nesse caso aqui, nós temos um verbo de primeira conjugação. Depois, nós temos um re, que vai indicar que o verbo está no futuro. Portanto, é um morfema flexional, porque é ele que flexiona. A gente tem o verbo cantar e ele sofre flexão de tempo e modo, como é no caso do re, né, que vai marcar futuro, e também um morfema flexional, que vai indicar número e pessoa, né? Então, por isso, essa seria a estrutura: morfema lexical, morfema classificatório, morfema flexional e outro morfema flexional. Conseguiram lembrar disso? Sim. Sim. Professora. Oi. No último, que é o mos, eu tinha colocado o morfe cumulativo e eu vi que tá errado. Eu acho que eu não entendi mais ou menos essa parte. Ah, sim, não, na verdade, é a mesma. São classificações diferentes, mas realmente esse mos, esse re, eles são morfes cumulativos. É que o morfe é essa estrutura, né? E aí a gente tem os morfemas. Os morfemas são classificados nesses tipos, né? O morfema lexical, o classificatório, o flexional e o derivacional, né? Então, é um morfe cumulativo, mas morfe é uma, vamos dizer, uma outra categoria de classificação.
certo? Bom, aqui nós temos a outra palavra que é subterrâneo. Qual que é a base de sentido dessa palavra? Acho que é o ter ali. Isso, terra, né? Aí, que marca justamente o sentido da palavra, né? De terra ali. Então, ali a gente tem o morfema flexional. Então, eu vou deixar um espacinho aqui e colocar o morfema, aliás, o morfema lexical. Né? A gente tem o morfema lexical, é a base, está aqui. Esse é a base aqui, e esse é a base. A Snoopy que quer participar de tudo. Ele escolhe as horas que eu estou gravando e a hora que eu estou dando aula. O resto ele dorme, entendeu? Mas tudo bem. Bom, então aqui a gente tem a base do sentido da palavra. Então, a partir de terra, por exemplo, foram criadas outras palavras. Então, eu tenho esse sub, que é um morfema. Derivacional? Isso, derivacional, porque a partir de terra eu crio uma nova palavra, eu estou derivando. Então, morfema derivacional. Depois, nós temos outro morfema derivacional, porque eu tenho ali terrâneo, né? Esse ânio aí vai ser outro morfema derivacional. O é um morfema classificatório. E depois o S, morfema flexional, isso, que vai indicar plural, né? Então, essa seria a estrutura. Depois, em medo, qual que é a base de sentido da palavra? Mente. Isso, aqui é a base do sentido. Então, aqui é o morfema lexical. E o Classificatório. classificatório, isso. Então, uma palavra curtinha aqui. Depois, nós temos aqui, qual que é a base de sentido? Flor. Tanto que se a gente tivesse aqui só a palavra flor, né, ela por si só é o morfema classificatório, ela inteira é o morfema, que eu tô com mania de falar, morfema lexical, né, então, depois a gente tem esse es, que é o quê? Flexional, é ele que vai marcar o plural. E esse plural, ele é um plural diferente, porque o que é comum na nossa língua? O plural ser o acréscimo do S. Nesse caso, né, a gente tem esse ES quando as palavras terminam em R, ou quando termina em Z, por exemplo, né, enfim, aí vai depender, ou dependendo do S, vai depender das palavras. Então, aqui a gente tem esse ES, que é chamado de alomorfia, uma forma diferente para marcar a mesma coisa. Ou seja, é uma outra forma de marcar o plural. Bom, aí depois nós temos amarelas. Então, qual que é a base de sentido? Amarelo. Isso, aqui é a base de sentido, né? Então, aqui eu tenho o morfema lexical. Depois, esse A. Classificatório? Não. Ele está marcado.
Flexional, porque ele marca o gênero, né, que é o feminino. E o S? Flexional também. Flexional também, porque marca o plural. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Boa noite, gente. Tem problema não, do atraso. Normal. Tá começando só a correção. Então, peguem os exercícios e vamos lá. Bom, depois nós temos medrosos. Ó, percebam que essa palavra a gente já viu falando e dialogando já com a outra matéria que a gente viu, que seria uma palavra derivada, né? Derivada de medo. Então, o morfema lexical é o mesmo. Então, a partir de medo, eu tenho a criação de outras palavras, no caso aqui um adjetivo. Então, isso significa, se eu estou derivando, que eu tenho um morfema derivacional. Depois, o A. Flexional. Flexional. E depois, de novo, o S. Também flexional. Depois aqui em arvoredos, então nós temos a base do sentido da palavra, que é árvore, né? Que é a partir de A, que forma árvore, um substantivo primitivo. Então aqui eu tenho um morfema lexical, tá? E a partir de árvore eu crio outras palavras. No caso aqui, um substantivo derivado. Então eu tenho um morfema derivacional. Depois esse O. Classificatório. Classificatório, isso. E o S, novamente, flexional. Depois, ali, a partir de formosura, né, a gente tem a partir da formação da palavra forma. Então, ó, percebam que eu particularmente gosto dessa matéria, porque a gente começa a destrinchar as palavras e a gente começa a perceber como que ela foi formada, a partir de qual sentido, porque, ó, formosura, às vezes a gente não pensa em forma, né? Porque a formosura é aquilo que está na forma, ela está no modelo que a gente tem ali, né, como ideal, né? Ou a formosura que está no conceito de cada um. Então, quer dizer, ela está na forma, ela está no molde que se espera. Então, a gente tem o morfema lexical, que ali informa, né? Forma. Então, morfema lexical. Depois, a partir dessa palavra forma, a gente criou, por exemplo, formoso, né? Esse OS é um morfema derivacional. Então, quando a gente cria formoso, eu já tenho um morfema derivacional. E é muito comum a gente ter, acho que eu não coloquei exercício do tipo, esse OS aqui, ele é muito comum na criação de adjetivos. A gente tem um substantivo como forma e cria um adjetivo, formoso. Por exemplo, gosto, gostoso. Sabor, saboroso. Cheiro, cheiroso. Então, esse OS, ele é um morfema derivacional que cria adjetivos a partir de um substantivo, né? Na maioria das vezes aí.
Então, nós temos o morfema derivacional. Depois de formar formoso, houve uma outra derivação, que é formosura. Então, é outro morfema derivacional. E, por último, esse A é o quê? Classificatório. Classificatório, isso. Então, esse é um ponto importante, né? Por que que esse A é classificatório e não é flexional? Quem lembra? Porque não tem formosura. Isso, porque eu não tenho a oposição para falar esse é masculino e aqui é feminino. Só existe formosura, não tem o formosuro, né? Então, essa palavra não sofre flexão de gênero. Se não sofre flexão, não teria como ter um morfema flexional de gênero aí, né? É o morfema classificatório. Depois, nós temos camisolinhas. Então, a gente tem aqui, a partir de camisa, né? Seria a palavra primitiva. Foi criada camisola e camisolinha, né? Então, a gente começa com o morfema lexical. Depois, eu tenho uma derivação, que é criando camisola. Esse in aí é o morfema também, derivacional. Então, lembra que a gente tinha falado que quando a gente vê as classificações nas flexões de substantivo, de adjetivo, a gente vê que há flexão de gênero, de número e de grau. Porém, quando a gente tem a flexão de grau, esse grau, que é o diminutivo e o aumentativo, eles marcam uma criação de novas palavras, né? Como cartão, ou como camisinha, por exemplo. Então, eles criam novas palavras, por isso que eles são classificados aqui como morfema derivacional e não como morfema flexional. Esse A é um morfema Classificatório? classificatório e o S Flexional. flexional, isso. Em marinheiro, nós temos aqui o sentido da palavra, é criado a partir de mar, né? Esse é o morfema lexical, então a palavra completa, mar, já é o morfema lexical. Depois, nós temos o processo de derivação. Então, a partir de mar se forma marinha, então é o morfema derivacional. E depois se forma marinheiro. Lembra que a gente até viu que esse eiro é muito comum na formação de profissões, né? Lembra lá do porteiro, jardineiro. Então, aqui a gente tem outro morfema derivacional. E esse O seria um morfema Flexional? Esse é aquele que pode ser classificado como pode receber o nome de classificatório, ou tem pessoas que colocam como flexional. Tá? Então, a única coisa é manter o padrão, né? Se você usar esse O como flexional, em todas as situações você teria que colocar, como, por exemplo, o O de subterrâneos, a gente colocou como classificatório, a pessoa teria que colocar classificatório aqui também. Se ela colocar esse O como flexional, aqui também teria que ser flexional, né? Então, há uma discussão em torno disso, do O marcar o masculino, e há aquelas pessoas que consideram que não, que o que marca o masculino é a ausência do A. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, vocês podem escolher, porque as duas formas são aceitas, desde que você mantenha o padrão. Bom, aí a gente tem aqui a base do verbo andar, que é o ande, que é o morfema
lexical. O A é o quê? Flexionar? Não sei. Classificatório, porque é ele que marca que o verbo é de primeira conjugação, que é terminado em ar, né? Então, ele é classificatório. Depois, o vá. É derivacional? Classificatório também? Então, é flexional. Isso. São os dois tipos de flexão ali, né? Tempo, modo, número e pessoa. Tanto que quando a gente tem, e a gente vai falar depois sobre isso, né? Quando a gente está falando, começamos já a falar sobre as classes gramaticais. Quando a gente fala do verbo, a grande característica do verbo é, às vezes, falar, são as classes de palavras que indicam ação. E, por exemplo, a palavra corrida, ela indica ação, né? Mas nem por isso é um verbo. Então, o que, na verdade, determina que a gente tem um verbo é a flexão. A flexão do verbo, ela é diferente. Enquanto os substantivos, né, os nomes, de modo geral, eles vão flexionar em gênero e número, os verbos flexionam em tempo, modo, número e pessoa. Né? Então, tanto que às vezes a gente fala assim, fala para mim um verbo, aí a pessoa fala, sei lá, cama, por exemplo, sei lá. Aí você fala, claro que cama é um verbo, né? Eu camo, tu camas, ele cama. Aí você fala isso justamente por quê? Porque para você entender o que é verbo, você precisa saber como se dá a conjugação verbal. A flexão do verbo é diferente, né? Bom, depois nós tínhamos esses outros exercícios, essas perguntas. Então, nas palavras medo e igreja, o O e o A são morfemas flexionais? Não, eles são classificatórios. Isso, por quê? Porque eles não sofrem flexão de gênero. Isso, não são, eles são classificatórios, porque essas palavras não sofrem flexão de gênero. Portanto, não há morfema flexional nessas palavras. Muito bom. Depois, nós temos, explique o processo de formação das palavras internacional, provisoriamente e companheiros. Qual que é a base dessas palavras? Por exemplo, a palavra internacional. Onde que está o morfema lexical? Tá aqui, ó, né? Que seria de nação, né? Então, a partir de nação, a gente tem eu acrescento o morfema derivacional. Aqui é morfema derivacional e depois outro morfema derivacional. Né? Então, essa palavra é formada a partir de nação, né? E a partir de nação são acrescidos um morfema antes e um depois. Provisoriamente. Companheiros, a partir de que palavras são formados? Provisoriamente é de provisória. Provisório, não sei. Provisório, aí eu tenho um acréscimo aqui. Esse mente, ele cria advérbios, então a partir de um adjetivo, eu tenho a formação de um advérbio. Por exemplo, lindo é um adjetivo, lindamente é um advérbio, feliz é adjetivo,
felizmente, é um advérbio. Então, esse morfema derivacional, ele cria uma outra classe de palavras, que no caso é um advérbio. E companheiros é formado a partir Companhia. isso, de companhia, né? Então, aqui a gente teria o lexical. Aí eu tenho, se a gente fosse separar, eu tenho esse eiros, que é derivacional, depois eu tenho esse o, que seria classificatório, e o s, que é flexional. Então, ele é composto ali de morfema lexical, mais morfema derivacional, mais morfema classificatório, mais morfema flexional. Tá? Então, como que eu coloco aqui? O primeiro, internacional, é morfema derivacional, mais morfema lexical, mais morfema derivacional. Aqui. Faltou. O provisoriamente, vai virar meio bagunça aqui, não sei se vocês vão entender, mas tudo bem. O provisoriamente, ele vai ser formado de morfema lexical mais morfema derivacional. Embora provisório, deixa eu pensar em provisório aqui, ainda acho que tem mais morfema derivacional aqui, ó. Porque eu vou deixar, não vou nem comentar por medo de errar, mas eu acho que aqui tem um outro morfema que forma esse adjetivo. Aí, de qualquer forma, deixar assim. E o outro, o morfema lexical, mais morfema derivacional, mais morfema classificatório, mais flexional. Depois, a gente vai até ver, quando a gente estiver falando das formações das palavras, né, os processos, né, como se dá o nome para esses processos de formação. E aqui nós temos estabeleça as posições flexionais para garoto e cadeira. Ambos os vocábulos permitem o mesmo número de oposições? O mesmo número de flexões? O que vocês acham? Não. Não, por quê? Porque não tem oposição de cadeira. Não tem cadeira. Então, garoto pode ser flexionado em gênero e em número. Então, ele tem flexão de gênero e número. E cadeira? Só tem a oposição de número, né? Então, só tem um tipo de flexão. Então, não. Né? Os morfemas, o garoto, ele tem 2 tipos de flexão, esse A, que marca o feminino, e esse S, que marca o plural. Enquanto cadeira não tem flexão de gênero, só vai ter flexão de número. Então, o S marca esse número. Certo? E depois, nós temos essa questão aqui, tomando como exemplo o S, que ocorre em lutas, demonstre que os morfemas são arbitrários em relação aos significados gramaticais que representam. Lembram da arbitrariedade do signo lá de Saussure? Sim? Não, professora. Não é?
Não lembro de estudos linguísticos, acabou esses dias. Professora, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Não lembro. Ô, gente, vocês estão novinhos ainda para esquecer assim. Ô, João, depois eu posso disponibilizar assim o gabarito, pode deixar. Então, o que é a arbitrariedade do signo? É justamente para dizer que não há relação, que o Saussure fala, entre significante e significado. Por exemplo, entre o significante, árvore, por exemplo, não há nenhuma relação com o seu significado, nem muito menos com a coisa em si, né? Tanto que a gente tem, entre línguas diferentes, palavras completamente diferentes, o que mostra que não há uma relação. Essa palavra vai se chamar árvore porque tal coisa. Não tem esse tipo de relação direta. Então, é tudo uma convenção social, enfim. O que essa questão quer dizer? Que o S, né, aí esse S de lutas, ele é um morfema arbitrário em relação aos significados gramaticais. Por quê? Ele não necessariamente, toda vez que aparecer esse S, ele tem a mesma função. E aí eu pergunto para vocês, quais seriam as possibilidades desse S em lutas? O que vocês acham? Pode ser um morfema, meu Deus, flexional? De? Número. Isso, então ele pode ser um morfema flexional de número. Tá? Ou seja, eu tenho aqui plural de luta. Ele venceu várias lutas, por exemplo. Né? E qual que é a outra possibilidade desse S? Gramatical? Tipo, tu lutas? Não sei. É um morfema também flexional, mas de pessoa e número, que é uma flexão do verbo. Então, ele marcaria o tu lutas. Né? Então, esse S, se a gente olhar só isoladamente para lutas, não dá para a gente saber se é um substantivo, no plural, ou um verbo flexionado em segunda pessoa do singular, que seria o tu. Né? Por isso que quando a gente estava vendo as classificações da morfologia, as definições de morfologia, acho que até no último material que eu passei para vocês, tinha... Vou ver se eu acho aqui. Vou pegar para vocês darem uma olhadinha. Ai, não é esse, não. Agora eu não vou lembrar, acho que foi o último mesmo do substantivo. Peraí. Vamos ver se é este. Em que no material se falava, né, que a morfologia, ela tem por propósito, né, classificar as palavras isoladamente, de acordo com a sua estrutura. Deixa eu ver se é esse material. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Acho que foi o da última aula mesmo. Aqui. Então, que a gente começou a falar sobre as classes de palavras, né? Então,
quando a gente falou, qual que é a visão tradicional da morfologia? Quando a gente pega essas gramáticas tradicionais, que a morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras, e realmente ele vai analisar como se dá a formação das palavras, como que é a sua estrutura, né, como que ela se classifica, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo, enfim. E aí, a peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período, o que, na verdade, é mentira, né? Porque não daria para a gente afirmar categoricamente que lutas é um substantivo. Poderia ser num determinado contexto, mas em outro poderia ser, por exemplo, um verbo. É a mesma coisa, se eu digo para vocês, nós, qual que é a classificação de nós? Pode ser um pronome Uhum. e um substantivo. Isso. Poderia ser um pronome, nós estamos aqui, tananã, seria um pronome. E poderia ser, né, um substantivo, como pode desatar os nós da minha corrente, sei lá. Ou Nossa Senhora desatadora dos nós. Esse nós aí é o plural de nó, né? É um substantivo. Então, para a gente saber se é uma coisa ou outra, não dá para a gente analisar isoladamente. A gente precisa também observar no né? E mesmo outras palavras, como adjetivo, como substantivo, tudo vai depender do contexto. Quando a gente usa a bela e a fera, a bela não é mais um adjetivo, como a gente esperaria, né? Mas sim um substantivo. Então, sempre a gente tem que analisar. Ou, por exemplo, o cantar dos pássaros, esse cantar não é um verbo, ele é um substantivo, né? É como se fosse o canto dos pássaros. Então, tudo vai depender do uso dessas palavras. Por isso, há uma pretensão, vamos dizer, da morfologia em classificar isoladamente essas palavras. Mas, na prática, nem sempre isso acontece, né? Porque a gente vai precisar, sim, analisar as palavras no seu contexto específico. Bom, então, esse foi o exercício que nós fizemos. Depois eu posso deixar, então, o gabarito para quem chegou depois. E eu coloco lá para vocês no Classroom. Então, é importante, quem não fez, não só copiar, vamos dizer, mas tentar entender por que tem essa classificação, por que não é tal. Então, fazer o exercício, mesmo que depois de corrigido, tá bom? Então, pensando aí nessas classificações, nós começamos a falar das 10 classes de palavras que vocês já sabem desde sempre, né? Perguntou 10 classes de palavras, vocês já sabem que vocês têm que ter na memória essas 10, né? Então, substantivo, adjetivo. Vocês lembravam dessas classes de palavras? Sim. Sim. Porque é muito comum as pessoas acabarem se confundindo quanto às categorias, né? Então, a gente está falando muitas vezes de morfologia, você fala, isso aqui é o quê? É um sujeito, né? Ou, por exemplo, qual a classificação morfológica
dessa palavra? É objeto direto. Objeto direto não é classificação morfológica. Classificação morfológica é isso aqui, ó. Essas 10 classes de palavras. Então, vocês precisam lembrar, memorizar quais são, né? Então, falou morfologia, vocês têm que lembrar das 10 classes de palavras. E aí, nós vimos que entre as classes de palavras, nós temos a classe dos nomes, que são os substantivos e os adjetivos, e eles estão juntos porque eles são parecidos e têm o mesmo tipo de flexão. Eles são chamados, né, as classes variáveis, são essas 6, e as classes invariáveis, que são essas 4. Preposição e conjunção estão no mesmo pacotinho ali dos conectivos. A função deles é ligar as palavras. Tanto que quando a gente viu lá no comecinho da morfologia, né, as formas, essas daqui eram as formas dependentes, né, elas que dependem para estabelecer a relação entre elas. Sozinhas, elas perdem um pouco da função. Bom, aí nós temos, falando rapidamente sobre as 10 classes de palavras, e aí nós começamos a falar sobre o substantivo. Então, a primeira classificação do substantivo, essa classificação aqui é bem interessante para a gente pensar, porque muitas vezes a gente define o substantivo apenas a partir da sua propriedade semântica, que é o sentido. O que são substantivos? Aquilo que dá nome para as coisas. Né? Mas não é só isso. Então, há uma propriedade semântica, que é de designar os seres, há uma propriedade morfológica, que é ter essa flexão de gênero e número, que é uma propriedade dos nomes, né? E a sua propriedade sintática, que é ocupar o núcleo do sujeito e dos complementos, objeto direto, objeto indireto. Então, são categorias diferentes. Aqui estamos pensando no substantivo como uma categoria morfológica. E o substantivo ocupa funções sintáticas, como sujeito, objeto direto, por aí vai. Bom, e aí nós vimos as classificações, né, como que os substantivos podem ser classificados. Então, concreto, abstrato, comum ou próprio, primitivo ou derivado, simples ou composto, e os coletivos. Sobre isso, vocês têm alguma questão? Pelo que eu vi lá dos exercícios, vocês estão... A Letícia falou quase todas o quê? Eu perdi. O que era, Letícia? É daquelas classes gramaticais mesmo, prof. Tinha algumas que eu não lembrava, tipo a interjeição, conjunção. Essas são as mais esquecidas, realmente. Geralmente, quando eu estou na sala, eu falo, olha, tem 10 classes de palavras, né? Aí eles começam, sujeito, sujeito não é... substantivo, e vai tentando. E a interjeição é aquela que eu sempre tenho que falar, porque quase ninguém lembra. Quando fui fazer sobre brasileiro, fiquei em dúvidas de ser concreto ou abstrato. É concreto. O brasileiro é um ser concreto. Isso, é concreto mesmo. O abstrato vão ser ideias, sentimentos, né? Coisas que existem apenas no plano das emoções, das sensações, né? O brasileiro você consegue materializar, né? Professora, eu fiz... porque assim, eu já vi algumas definições e que fala que, por exemplo, para ser concreto, meio que não deveria depender de algo, sabe? Aí eu fui fazer associação no quesito de que para existir o termo brasileiro, o substantivo, deveria existir uma pessoa em função daquilo. Mas aí eu pesquisei na internet e deu que era concreto, e por isso eu fiquei em dúvida, sabe? Mas na minha cabeça eu iria colocar abstrato. Não, vamos pensar de forma diferente. Quando tem essa questão de depender de alguém, porque, por exemplo,
para existir o brasileiro, a pessoa é concreta, ela existe independente do que a gente pense ou não. É diferente, por exemplo, de saudade. A saudade, ela só existe se alguém sentir, ela não tem uma materialidade, vamos dizer. Então, o abstrato, ele está muito mais relacionado a emoções, a ideias, ele está no plano da abstração mesmo. O brasileiro não, é um ser concreto. Você consegue pensar, o brasileiro, você consegue criar a imagem na sua cabeça do que é o brasileiro. Né? A mesma coisa, tanto, por exemplo, Saci, é concreto ou é abstrato? Aí você fala, mas ele só existe na nossa mente, mas a gente consegue criar uma materialidade sobre ele, a gente tem uma imagem concreta do que é o Saci, né? Por isso é um substantivo concreto. Essas discussões, elas são justamente para dar conta que, assim, a gente tinha uma ideia, assim, de que para você classificar como concreto, você precisava pegar, né? Então, uma mesa é algo concreto. E aí se discutia muito a questão de, por exemplo, Deus. O João falava, lembra do tal do Saci, nas aulas sobre folclore brasileiro, né, e tal. Bom, mas essa discussão até mesmo do Saci, da fada, de Deus, né, é concreto ou é abstrato? Dava, assim, gerava uma discussão em torno disso, principalmente pensando na palavra Deus, por exemplo. Então é tudo aquilo que a gente pode ver, tudo aquilo que a gente pode sentir, sei lá, qualquer coisa assim. A pessoa que é muito religiosa, ela iria falar, não, Deus é um ser concreto, né? A pessoa que fala, não, é uma ideia criada, então é um ser abstrato. Então tinha sempre essa discussão. E para tentar resolver essa questão que não chegava em lugar nenhum, vamos dizer, o que se passou a considerar? Justamente essa ideia. Você consegue criar uma imagem concreta? Então, a gente pensa em fada, a gente consegue criar a imagem concreta da fada. Por isso, é um substantivo concreto. Né? Agora, a gente não consegue, por exemplo, materializar a tristeza. A gente pode, assim, representar por meio de lágrima, por, sei lá, qualquer coração partido, mas a gente não tem uma imagem concreta do que vem a ser tristeza, né? Porque é um sentimento, uma emoção. Então, aí seria o substantivo abstrato, né? Então, por isso, brasileiro é concreto, né? Tem problema. Ok, professora, eu entendi, eu tinha caído. Tem problema. Bom, sempre tinha essas discussões, porque realmente a gramática ela não deixava muito claro, né, esse conceito. Então, com o tempo, os gramáticos começaram a... Ai, meu Deus, o que eu apertei aqui? Não sei. Bom, vamos ver se vai parar de compartilhar. Se parar, vocês me avisam. Então, sempre houve essa discussão. Então, considerando essas classificações, né, se era concreto ou abstrato, então, ele é uma coisa ou outra, né? Comum ou próprio, né, se ele nomeia genericamente uma classe, ou ele dá nome específico a um ser individualmente, se é primitivo ou derivado, né? E essa é uma outra discussão sobre a gramática, porque se a gente for pensar o que é primitivo, meu Deus, a gente não tem nada que seja primitivo, né? Porque as palavras derivaram de outras palavras, mas mesmo assim a gente tem essa oposição, né? Tipo, livro é primitivo,
Livraria é derivado, né? Então, tem alguns conceitos que muita gente discute em relação a essas classificações. Depois, se é simples ou composto, né? Então, tem apenas um radical ou tem mais de um radical. E os eternos coletivos, né? Que aí precisa decorar mesmo, lembrar esses primitivos. Bom, então, nós falamos sobre isso, e aí eu deixei o exercício para vocês fazerem, né, lá no Classroom. Só para a gente conversar aqui um pouquinho sobre a flexão do substantivo, a gente vai só passar um pouquinho das 8, porque também a gente entrou um pouquinho depois, tá, gente? Então, só para a gente pensar na flexão do substantivo, porque até então a gente pensa, os substantivos é aquilo que dá nome, né? Mas como que é a sua estrutura? Como que é a sua morfologia? Então, a flexão do substantivo pode ser de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural. Esses dois aqui envolvem concordância, ou seja, se o substantivo é masculino, plural, tudo que estiver acompanhando ele, como artigo, adjetivo, vão ter que ser masculino, plural. Ele exige uma concordância. O grau, né, que é o aumentativo ou diminutivo, ele é um recurso estilístico, né, que pode demonstrar afeto, pode demonstrar, dependendo da situação, ter um tom pejorativo, ou formar outras palavras. Então, quando a gente usa, por exemplo, filhinho, né, esse inho, ele é carinhoso, ele nem sempre é a indicação de que é pequenininho, né, às vezes pode, sei lá, eu sempre lembro que os meus irmãos, eles são mais velhos do que eu, e aí eles falavam assim, é minha irmãzinha, e aí todo mundo imaginava assim que eu era uma criancinha, né? E aí, quando as pessoas me viram e falavam, nossa, tipo, era sua irmãzinha? Tipo, já tinha, sei lá, 18 anos, e eles falavam irmãzinha, porque não tinha ideia de ser pequena, né? Era a ideia justamente do afeto, de ser a mais nova, qualquer coisa assim. Então, esse inho, ou mesmo aumentativo, tipo, meu filhão, né? Ele tem um recurso estilístico mesmo, ou de tratar com mais carinho, ou enfim. Ou naqueles casos em que a gente fala, mas é uma sei lá, uma mulherzinha, aquela mulherzinha, né? Esse diminutivo, ele tem um tom pejorativo. Então, por isso que é um recurso estilístico ou derivacional, naqueles casos em que a gente cria novas palavras, como camisinha, por exemplo. Peraí. Toda hora aparece um negocinho aqui na minha frente. Aí. Outra questão em relação pensando sobre essas flexões, né? Flexão de gênero, de número e de grau. Pensando na flexão de gênero, o que a gente tem de regra? Então, o regular é que acontece na maior parte das palavras. O acréscimo do A. Então, a partir do feminino, a gente tem esse acréscimo do A. O A seria o morfema flexional de gênero. Então, menino, menina, gato, gata, professor, professora, e por aí vai, né? Então, esse A é o que marca o feminino na maioria das palavras. Porém, a gente tem alguns casos que são irregulares, ou seja, não seguem as regras. Então, os casos que a gente tem uma heteronímia, ou seja, é um outro nome para aquilo, como, por exemplo, homem, mulher. Essas palavras não têm relação nenhuma com a outra. Eu nem poderia, na verdade, dizer que é uma flexão. São duas palavras que são usadas para designar uma, o ser do sexo masculino, e outra, o ser do sexo feminino, né? Mas as palavras em si, elas não têm relação nenhuma. Por isso que a gente fala de heteronímia, são palavras diferentes. Mesma coisa, pai e mãe, por aí vai. Ou cavalo, égua, né? Então, são palavras distintas. E outras é pelo processo de derivação. Em vez de a gente acrescentar
o a, por exemplo, a gente acrescenta um sufixo, como, por exemplo, príncipe, princesa, né? Esse esa final, ou aqui conde, condessa. Esse processo é por meio de derivação. Processo é derivação, mas eu tenho uma flexão de gênero, né? Então, por isso que são casos de irregularidade. E nós temos, né, a classificação desses substantivos, né, de acordo aí com o gênero. Então, nós temos alguns substantivos que são biformes, ou seja, eu tenho as duas formas, que são esses casos regulares, professor, professora, amigo, amiga. Eu tenho as duas formas. E eu tenho substantivos que são uniformes, ou seja, uma única forma. Olha como a gente vai começando a decompor as palavras, né? Então, biforme, duas formas. Uniformes, uma única forma. Nesse caso, então, nós temos os substantivos epicenos, que são aquelas palavras que apresentam somente um gênero e que se refere aos animais, como, por exemplo, foca. A palavra foca pode designar tanto o macho quanto a fêmea. Mas o que é importante a gente perceber que a palavra foca é um substantivo feminino, é a foca. Não importa se é macho, não importa se é fêmea. A mesma coisa cobra, a cobra. Se é macho ou se é fêmea, eu falo que isso para a gente pouco importa. Importa para a biologia, né? Saber se é macho ou se é fêmea. Para nós, o que importa? Saber que foca, que cobra é um substantivo feminino. O gênero da palavra, o sexo do animal é da biologia, né? Não compete a nós. Até porque se aparecer uma cobra do seu lado, filho, se é macho ou se é fêmea, saia correndo, né? Não importa muito pra gente. Então, não vamos nos ficar desatendo aí ao gênero, ao sexo, né? Do bicho. Então, a palavra em si, ela é a cobra, a foca. Nós temos também aquelas palavras que são os substantivos que são sobrecomum, né? Então, as palavras que apresentam um único gênero e se refere às pessoas. Então, esse está ligado aos animais, né? E esse aqui às pessoas. Então, por exemplo, criança. Eu falo que isso aqui às vezes você vê um bebezinho, você não consegue identificar se é menino ou menina. Aí você fica, e agora? O que eu falo? Eu falo, ai, que criança mais linda, né? Porque aí você não fala, tipo, ai, como ele chama, ou como ela chama, e a mãe fala, não é ele, é ela, qualquer coisa assim. Então você fala, ai, que criança linda, como que chama? Matou. Aí ela vai falar o nome e você vai ficar mais tranquilo. Porque a palavra criança, ela serve tanto para menino quanto para menina, né? Ela tem um único gênero e, de novo, não importa o sexo. É o que acontece, por exemplo, a testemunha, né? Se é homem ou se é mulher, então, olha, foi convocado a testemunha, né? A gente não sabe se é homem ou se é mulher. O cônjuge, né? Tem foi o Sérgio Moro que falou o cônjuge. O cônjuge, né? É uma palavra com um único gênero, independente de estar falando de mulher ou de homem, né? Então, esses são os sobrecomum. E o comum de dois gêneros são aqueles termos que se referem aos dois gêneros, mas o que vem junto modifica. Por exemplo, qual que é a diferença? O sobrecomum, você fala, que criança linda, independente de ser menino ou menina. A palavra artista, falo assim, mas ele é um artista, ela é uma artista. O que vem junto indica o gênero. Então, muitas vezes, o que vai identificar se eu estou falando de um artista ou de uma artista é o artigo ou o adjetivo. Então, por exemplo, que dentista esperta, por exemplo,
né? Ou que dentista ótimo, né? Você usa o adjetivo concordando ali com, e aí você sabe se é masculino ou feminino, mas o substantivo em si, ele tem um único gênero. Depois a gente vai ver que isso acontece também com os adjetivos, por isso que eu até disse para vocês que o adjetivo ele está muito próximo do substantivo, são os nomes, né? Porque, por exemplo, eu tenho inteligente, que pode funcionar tanto para um como para outro, né? Que menino inteligente ou que menina inteligente, né? A forma é a mesma, o que vai determinar é o que vem junto. Então, esses são os tipos de flexão de gênero dos substantivos. Aqueles que são biformes, pensando nos gêneros, né? Biformes, que tem a flexão, os regulares e os irregulares, e eu tenho os uniformes, que são os epicenos, quando eu estou falando de macho e fêmea dos animais, o sobrecomum, quando é aquela palavra que abarca tanto homem como mulher, e o comum de dois gêneros, que é aquela palavra que é a mesma forma para o masculino e para o feminino, mas o que vem junto determina se é masculino ou feminino. Eu vou saber se é masculino ou feminino na relação com as outras palavras, o que, de novo, faz com que a gente veja que não dá para analisar as palavras isoladamente, né? Se falar artista, é masculino ou feminino? Depende do uso, né? Aí eu preciso olhar para a relação com as outras palavras. Então, nós não vamos olhar para a palavra isoladamente, como esperava a gramática. E aí, só para a gente fechar com essa parte da flexão de gênero, ó, há substantivos chamados gênero duvidoso ou incerto, ou seja, são aqueles utilizados para os dois gêneros sem alteração do significado. Por exemplo, o personagem e a personagem. Tanto faz, né? Eu posso dizer, por exemplo, a personagem Bentinho, e não necessariamente usar a personagem somente para mulher, né? A palavra pode ser a mesma. Então, eu uso o personagem ou a personagem indistintamente. E o outro caso que a gente tem que lembrar é que alguns substantivos que, ao mudar o gênero, muda o sentido. Né? Então, quando eu tenho a cabeça, eu tenho a parte do corpo. O cabeça já é o líder, né? Então, ou dependendo do contexto, ou inteligente, né? Alguma coisa assim. Então, mudou o gênero, muda o significado. E não está aqui, mas que é importante também lembrar, é principalmente daquelas palavras que a gente geralmente confunde o gênero, como é o que acontece com a palavra alface, né? Porque a palavra alface é um substantivo masculino, feminino. É a alface. E aí o que tem de gente que usa o alface, acho que a maioria, e é a alface. E eu sempre falo assim, que a gente não erra a concordância com, por exemplo, filha, compra, vai lá e compra alface americana. Ninguém fala alface americano. É americana. Virou um americana. Para mim também era masculino. Achei que era masculino. Compra a alface lisa, crespa. Todos os adjetivos são femininos. Por que o bendito do artigo tem que ser diferente? Tem que concordar, né? A alface crespa. A alface lisa. A alface, qual que mais tipo de alface que tem, gente? Americana.
sei lá, não lembro agora mais esse tipo de alface. Mas percebam que o adjetivo a gente nunca erra, mas o bendito do artigo, a maioria coloca masculino. Então, esses são aqueles casos que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Porque a gente... Eu falo que o errar é humano, né? A gente tem que se esforçar para acertar. Então, a gente tem que começar a reforçar aquelas palavras. Olha, é uma palavra que eu geralmente confundo. Então, comece a pensar nela na forma correta para que aquilo se torne natural, que a forma certa seja natural. Certo? Todo mundo aí vai começar a reparar nos mercados na hora de comprar alface, né? E para não confundir. Certo? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Tudo certo. Então, eu vou parar a gravação.